Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e a nossa aula hoje é o gênero textual lendas. Já ouviram falar sobre alguma lenda? Nas aulas passadas, nós trabalhamos as características das lendas, tá? E nós podemos fazer a leitura de algumas para vocês. Só para relembrar, é um gênero textual que trabalha a fantasia junto com a realidade. Tá? Então não tem por que a gente ter medo de alguns personagens fictícios usados nessas histórias. Tá? Na verdade, eles não existem. Eles apenas são usados para explicação de algo com respeito a algum fenômeno da natureza, alguma cultura popular envolvendo alguma situação com animal, alguma outra coisa. Tá? Mas são histórias fictícias. Tá? Eu vou compartilhar com vocês, vou iniciar a aula hoje, compartilhando com vocês a história. Vocês já ouviram falar do bicho-papão? Ok? Aí, o bicho-papão. Ele não é bonito não, né? Então, olha só. Tá aí o bicho-papão. Eu vou compartilhar com vocês essa história, tá? Então, acompanha comigo aí. Bicho-papão, que medo! Vou dormir antes que o bicho-papão venha me pegar. Olha só, o menino querendo dormir, aí, e o bicho-papão. Olha a reação do menino. Não tem por que ter medo. Olha só, continuando a história para você entender. Alguns dizem que o bicho-papão é um gigante horrível, com um olho só e que anda com um saco enorme nas costas. Olha só. E quem está contando a história para ele? Olha só. Reação do menino imaginando o bicho-papão já com um saco nas costas. Olha a imaginação dele aí. Ok? Continuando. Para outros, é um ser enrugado e monstruoso. Na verdade, cada um cria o seu próprio bicho-papão. Então, olha só. A imaginação dos meninos imaginando o bicho-papão. Olha só. Ao longo dos anos, a figura do bicho-papão ela tem sido usada para amedrontar as crianças bagunceiras, desobedientes ou que não queiram dormir. Então, as pessoas usam o bicho-papão como um personagem para amedrontar os meninos desobedientes que não querem dormir. Ok? Mas, olha só, quando a mamãe manda dormir, bons sonhos e cuidado com o bicho-papão. Olha só o menino dormindo tranquilamente. Tá? Então, lembrando, o bicho-papão é um personagem usado para amedrontar essas crianças desobedientes que não querem dormir. Mas, na verdade, ele não existe. Ok? É um personagem fictício, ou seja, na verdade, não existe bicho-papão. É uma história contada com o objetivo, contada para as crianças, às vezes, para amedrontar. Você não está obedecendo, você não quer dormir. Tá? Então, você pode se libertar desse medo que caso você tiver medo do bicho-papão. Tá? Outro personagem usado, às vezes, para amedrontar as crianças é o chupa-cabra. Você já ouviu falar do chupa-cabra? Você sabe por que tem esse nome? Chupa-cabra? Você vai entender agora. Ó. Eu vou compartilhar com você também a história do chupa-cabra. Ok? Aí, ó. Tá bom? É do folclore também, popular do Brasil, ó, chupa-cabra. Olha a imagem do chupa-cabra aí. Tá vendo? Vamos entender um pouco por que ele tem esse nome? Vamos lá. Você já ouviu falar no chupa-cabras? Essa é uma história curiosa que mexe com o imaginário das pessoas. Olha só, ele imaginando uma cabra mordendo aqui, ó. Outro animal, ok? Continuando, ó. Em 1995, em Porto Rico, apareceram vários animais mortos no campo. Para espanto de todos, eles apresentavam perfurações circulares pelo corpo e, algumas vezes, nenhuma gota de sangue. Daí vem o nome de chupa-cabra. Por isso que pegou o nome de chupa-cabra, porque os animais estavam perfurados, mortos, e não tinha vestígio de sangue. Aí falava chupa-cabra, tá? Por isso que tem esse nome. Vamos lá entender um pouco mais a história. Algumas testemunhas relatam ter visto uma estranha criatura de corpo peludo, andando em duas patas, com braços pequenos e garras enormes, olhos grandes e vermelhos e saliências pontiagudas nas costas, como aparece aqui a imagem do chupa-cabra. O policial, ele relatando aí para o policial que viu essa criatura. Ok? Estão vendo a imagem aí? Chupa-cabra. Continuando, vamos lá para a nossa história.
No Brasil, os primeiros relatos sobre essa criatura são de 1975, em Minas Gerais. Olha só, bem distante aqui do nosso estado, né? A descrição era semelhante à de Porto Rico, é parecida. Só que lá os mineiros chamavam esse ser de vampiro da moça. Então a gente chama aqui chupacabra, lá é vampiro da moça. Porque de tanto sugar o sangue dos animais, às vezes extraía os órgãos internos, como aparece a imagem aí. Ok? Estão vendo? Olha só como aparece o animal aqui, com um furo, faltando uma parte dele aí. Ok? Vamos lá, finalzinho da história. O que será o chupacabras? Um ET, uma espécie de animal não catalogada pela ciência, um animal modificado geneticamente? Por que a maioria das vítimas são fêmeas? As perguntas são muitas, e as respostas levam à continuidade desse mistério. Parece aí, ó, chupacabra e alguns animais correndo. São histórias fictícias, só para lembrar, tá? Aí, o chupacabra, não tem por que ter medo. São histórias fantasiosas criadas para explicar sobre algo. Como alguns animais estavam morrendo, eles inventaram que tinha esse animal que atacava alguns animais e ficavam matando esses animais e ficavam chupando sangue, né? Mas não existe também. Lendas são histórias fantasiosas que surgem para explicar sobre fatos da nossa realidade, tá? Mas geralmente esses personagens são fictícios, não existem. Isso para deixar bem claro. Continuando com vocês, eu agora vou partir para a leitura de uma lenda bem interessante da Vitória Régia. Tem a ver aqui com a nossa região, tá? Ela é muito popular aqui na Amazônia, essa planta, tá? E ela é muito bonita também. Para quem já pôde ver, né, algumas espécies presencialmente ou então até na internet. Você pesquisando, você vai ver algumas imagens. É uma planta linda, tá? Então vamos lá para a lenda aqui. Você sabe o que é lenda? Você sabe o que é uma lenda, né? É possível que você já conheça algumas lendas, mas nem sabe que esse texto é uma lenda. Então, vamos ver algumas e depois tentar responder a pergunta o que é lenda. Então, a gente vai ver o que é a Vitória Régia e nós já explicamos o que é lenda, já expliquei um pouquinho como é que funciona com esse texto também. E já compartilhei com vocês vários exemplos de lenda, tá? Então, vamos lá. Lembrando, Vitória Régia realmente é uma planta que existe. Mas como é que ela surgiu? O que acontece? Como é que ela apareceu na natureza? Foi Deus que criou? Quem foi? Então, essa lenda ela serve para dar essa explicação. Olha o que diz. Vamos lá para o texto. Havia uma índiazinha chamada Naia, que vivia na floresta amazônica. Um dia, ao olhar para o céu, Naia viu Jaci, a lua, e se apaixonou por ela. Correu, tentando alcançar a lua, mas, claro, nunca conseguiria. Triste, resolveu voltar para sua oca. No caminho, ao olhar para o lago, viu a lua refletida nele. Radiante, Naia se jogou no lago, imaginando que assim cairia nos braços de seu amor. Pobrezinha, começou a afundar. Tupã, vendo tudo do céu, teve pena da menina e transformou nossa Naia na linda flor que é chamada Vitória Régia, a flor que vive nos rios e lagos da Amazônia, e em noite de lua, delicia-se com os reflexos de seu doce amor, Jaci, a lua. Tá? Então, essa é uma lenda que explica o surgimento da Vitória Régia aí. E é interessante as perguntas aí, como ele fala aqui, ó. Letra A. Onde aconteceram os fatos narrados nessa história? Onde aconteceu? Na floresta amazônica. É onde aconteceram os fatos. Ok? Quando aconteceram esses fatos? Se a gente for olhar o texto com cuidado, quando aconteceu, a gente não fala exatamente o dia. Não tem um tempo determinado. Quando aconteceram esses fatos? Só teve um dia, olhar para o céu, no caso, a gente já sabe que quando ele viu a lua, se apaixonou por ela. Um dia, olhar para o céu, aconteceu isso. Quando aconteceram, a gente pode colocar só que ele disse num dia
a olhar para o céu e observar a lua. Ok? E aqui tem alguns personagens. Lembra que eu falei que poderia ter personagem ou não? E geralmente tem uma pessoa narrando. A gente percebe isso na leitura. Mas quais são os personagens que aparecem nessa história aqui? Tem a índiazinha chamada Naya. A Naya. Que ela viu quem? Jaci, a lua. Ok? Quais são os personagens? Aí tem o Jaci, que é o nome dado, no caso, a lua aí. Então, posso colocar, perdão, deixa eu colocar um E aqui. Naya e Jaci. Então, como nós já observamos aí no texto, quais são os personagens que aparecem na história? Naya e Jaci. Lembrando que também tem Tupã, que observando tudo, transformou ela na Vitória Régia. Então, a gente não pode esquecer de Tupã, que no caso aqui é considerado, né, como se fosse Deus Tupã, os indígenas aqui. Então, ó, quais são os personagens? Naya, Jaci e Tupã. Ok, deixa eu até ajeitar meu T aqui. E Tupã. Então, olha, você observou que nesse texto uma história está sendo contada. Existe o narrador, que conta a história, como eu já falei, e existe personagens, como nós acabamos de identificar esses três. A história ela acontece na floresta amazônica, como nós já até colocamos também. Mas quando, envolve o tempo, como ele fala aqui, ó, nós não sabemos exatamente quando esses fatos aconteceram. O que acontece na floresta amazônica num tempo indefinido. Eu não sei se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu sei só que ele observou a lua. Se ele observa a lua, no mínimo, deve ser já de noite. Mas eu não tenho um tempo determinado, se é de madrugada, se acabou de anoitecer, se a lua está... Não tem alguns detalhes da história para realmente definir um tempo, tá? Quando aconteceu. Por isso que eu não posso ter um tempo exato aí. Algumas lendas pode acontecer isso, tá? Então, qual a atividade aí? Escreva com suas palavras a história que você conheceu lendo esse texto. Nós vimos aí a história da Vitória Régia. O que eu vou propor para você agora? Lendas a gente conhece várias. Se você for perguntar para o seu pai, para sua mãe, para algum familiar seu, com certeza ele deve compartilhar alguma lenda que ele conhece. Não precisa ser necessariamente essas que nós trabalhamos geralmente com o público infantil, vocês, tá? Mas existem vários tipos de lendas. O que eu vou propor para você agora? Acompanhe comigo na tela que eu vou lhe explicar o que você vai fazer. Olha só, atividade para casa. Agora é sua vez de produzir um reconto de uma lenda. Lembra que eu falei no início da aula sobre lendas? Que lenda, às vezes, é contado de pessoa para pessoa, mas às vezes você pode modificar detalhes, porque você tem a sua forma de contar. Você pode acrescentar algum detalhe ou até esquecer algum, não sei. Mas um reconto, o que você vai fazer? Você vai escrever uma lenda que alguém contou para você. A forma que você lembrar, explicando sobre algum fato, tá? Então peço para algum familiar contar alguma lenda para você e depois você tenta registrar o que você conseguiu assimilar daquela história. Que tal? Espero que você faça uma boa atividade e você possa se divertir aí com esse gênero textual, tá bom? E fico te aguardando na próxima aula. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso às nossas aulas aqui, que a gente tem preparado com muito carinho, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.